Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Campo Grande 9h46, Nayara Azevedo, pegada que desgrama. Nós vamos falar com o Leandro Calil, que é o presidente eleito, segundo foi divulgado essa semana, do Coxim Atlético Clube, só para a gente entender o que está acontecendo, porque a Federação de Futebol diz uma coisa, e foi uma outra coisa divulgada em Coxim. Leandro, primeiramente, bom dia, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Se apresente, por favor. Quem é você, Leandro? Tudo bem? Fala, Thiago. Bom dia, meu amigo. Tudo jóia? Como vai? Obrigado, primeiramente, aí, por entrar em contato, por convidar e nos dar a oportunidade também de esclarecer bem sucintamente o que está rolando nessa situação do CAC. Primeiro, quem sou eu? Sou o Leandro, tenho 35 anos, sou de São Paulo, capital. Sou bacharel em Direito, não exerço a área, sou empresário. E, em paralelo a isso, a gente participa aí da gestão de futebol, mais especificamente ao Corinthians. Tenho um padrinho, seu Jacinto, sócio há 60 anos do clube, sócio vitalício, foi diretor de base por mais de 20 anos, inclusive, graças a Deus, conquistando algumas categorias alguns campeonatos de futebol júnior. E assessorei ele aí nos últimos tempos, inclusive até o final da gestão do ano passado, aí junto ao Oswaldo Neto, que era o antigo diretor de base. E aí frequentamos muito a cidade de Coxim, eu particularmente há uns 10 anos, mas ele tem residência em Coxim, há praticamente 35 anos que ele frequenta a cidade e acabou se fazendo muita amizade dentro da cidade. Dentro dessas amizades, algumas reuniões lá, já foram feitas algumas peneiras lá de jogadores para tentar trazer para São Paulo e etc, através de parcerias aí com o pessoal da cidade. E dentro de alguma dessas reuniões aí surgiu-se o assunto do CAC. Foi externado a situação atual do CAC, que já vem se arrastando aí por alguns anos. E aí a gente se debruçou sobre essa situação. O nosso departamento jurídico foi investigar, foi levantar toda a situação e levantou algumas irregularidades, coisa que a presidência, a diretoria, justamente por ter um dever garantidor desse dever de se manter dentro da risca, não vinha cumprindo. E por conta disso, a gente traçou uma estratégia, sentamos para conversar e nos colocamos à disposição para participar do projeto. Muito bem, nós estamos falando com o Leandro Calil, que foi eleito, segundo divulgação na última terça-feira, presidente do Coxim. Ô, Leandro, há um sistema jurídico que normatiza eleições, baseados na Lei Geral do Esporte e, obviamente, no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É ela que rege tudo. O Conselho Fiscal destituiu o ex-presidente Antônio Júnior? Ou o atual presidente, porque para a Federação de Futebol você não existe. Quem existe é o Antônio Júnior, tanto que ele que participou do arbitral da última quarta-feira. O Conselho Fiscal, que é o órgão controlador sobre irregularidades, convocou uma assembleia para destituir o Júnior? Tá aí o primeiro problema. No CAC não existe um Conselho Fiscal. Não existe um Conselho Fiscal, não existe um Conselho Deliberativo. Nem sócio existia, tá aí o primeiro problema. Como existe uma diretoria empossada e o time não tem sócio? Ou seja, não é ninguém eleito. Nunca houve uma eleição no CAC. Não há sócios, nós que começamos a captar sócios, angariar sócios, não existe sócio, não tem uma sede social o time. Ou seja, existiam reuniões que eram feitas e a sede era onde estavam praticamente isso. De qualquer maneira, o foco aqui não é atacar, não. Muito pelo contrário, é só externar algumas situações que foram vindo de maneira errônea, mas o Conselho Fiscal não existe. O que foi feito? Foi convocada uma assembleia extraordinária de sócios. Os sócios chamaram essa assembleia para discutir todos esses pontos que foram externados internamente e, através dessas situações que existiam dentro do CAC, foi feita uma votação. Destituir ou não a atual diretoria. Em caso de destituição, automaticamente deveria ser eleita uma diretoria para mandar tampão
até fevereiro, o que é o processo comum onde tem eleição em fevereiro. Inclusive, em fevereiro existe a eleição, só que dentro do próprio estatuto, só se pode ter alteração de diretoria em momentos onde não há campeonato. Como que existe oh meu Deus, me fugiu o nome. Como existe um estatuto onde a eleição é feita no momento onde é o campeonato sul-mato-grossense, e seja lá quem ganhar a eleição não pode assumir porque não pode ter a movimentação dentro do campeonato, com o campeonato correndo. A situação do CAC hoje, para você ter ideia, o presidente em exercício do CAC na CBF é o presidente Zanin. O presidente já não é mais presidente há 15 anos. Não tem nenhuma situação, nenhum imbróglio com a federação. Realmente a federação não tem conhecimento de mim, por exemplo, falando de mim pessoalmente. Não tem. Por quê? Essa assembleia foi feita na terça-feira. A reunião do arbitral foi na quarta. Para a nossa assembleia ter a validade, nós precisamos da ata registrada. A ata foi registrada na quinta-feira. Por quê? Na quarta-feira houve um processo, lá, uma operação na cidade de Coxim, da qual nós não temos conhecimento, né, do nosso punho, mas o cartório, não sei também por qual motivo, foi fechado. Então não tínhamos como registrar na quarta-feira, foi registrado na quinta, provavelmente na terça, estourando na outra quinta-feira, porque quarta é feriado, teremos a ata registrada. E aí sim vamos à federação, fazer o registro, solicitar tudo direitinho, a parte burocrática que tem que ser feita. Já entrei em contato lá na federação, já estão cientes, já estão sabendo. Mas até então, oficialmente, eles não têm esse conhecimento mesmo por conta da ata que nós precisamos que ela esteja registrada no cartório. Ô Leandro, você tem ciência... Mas não há nada político, não há nada... Não. A palavra política foi dita pelo presidente da federação, o interino Estevão Petralas. Ele usou essa palavra, está inclusive disponível no YouTube. Mas você tem noção que para um clube estar filiado à federação, ele requer alguns requisitos. Um deles é o Conselho Fiscal, Departamento de Futebol Amador. Então o que você está dizendo, e você está acusando, porque se você diz que não há Conselho Fiscal, que o Coxim está ilegal na federação registrado. Essa informação é nova. Porque é pré-requisito estatutário da federação que a diretoria apresente uma série de documentos para essa filiação. E, segundo o presidente falou, Estevão Petralas, está gravado e disponível, o Coxim está com tudo ok na federação. E lá o seu presidente é o Antônio Júnior. Então, só para ficar claro, você está afirmando que o Coxim não tem coisas básicas e que na CBF ainda é o Zanin. Ou seja, a CBF também é cúmplice desse erro. É isso? Só para ficar claro pro torcedor. Cúmplice do erro é uma palavra forte. Na verdade, não é cúmplice. Existe uma questão de registro da qual o CAC não vem feito de maneira correta. Não estou dizendo aqui que a federação participa desse erro, digamos assim. Existe sim uma série de critérios onde tem que ser preenchido esses requisitos. E Desculpa, quantos anos que o Zanin não é presidente, que você falou? 15? O Zanin não é presidente. O Zanin foi presidente em 2006, quando foi campeão, né? Depois nós tivemos no último ano o Marcelo, depois passou pro Antônio Júnior, porque o Antônio Júnior era vice-presidente, né? E ele assumiu a gestão, onde, segundo o consta, ele manteve o que vinha sendo feito, que já vem sendo feito há anos com o CAC, onde está sendo colocada terceirizações de empresas. Passou-se 100% da gestão do CAC a uma empresa terceirizada, onde isso não é permitido, onde isso não é possível. Não, só para ficar claro, o Zanin deixou quando? O Zanin saiu quando? O presidente Zanin? O presidente sabe por quê, Leandro? Depois esteve, se eu estava me engano, acho que 2018 que ele voltou e saiu. Eu preciso levantar aqui os contratos são assinados pelo presidente. Isso é muito grave o que você está falando. Não tem jeito da CBF, não tem jeito da CBF, da federação, não serem culpados caso seja o Zanin.
que você afirmou que é o Zanin que ainda consta na CBF. Ou seja, o Coxim está jogando de maneira irregular há anos. Há anos. Isso é muito sério. O registro do presidente na CBF, o presidente que consta como presidente do CAC na CBF é o presidente Zanin. O presidente certo. Antônio E quando que você tomou quando que você tomou nota disso, que era o Zanin ainda, e por que que você não comunicou à federação e à CBF dessa ilegalidade? Porque isso é ilegal. Exato, isso é ilegal. Até porque na verdade, a última prestação de contas, eu vi. A última prestação de contas eu vi. Está assinada pelo Marcelo, sendo que o presidente era o Antônio Júnior, no dia 30 de abril. Entendeu? Então você está dizendo que nem a prestação de contas que foi assinada pelo Marcelo, nem o que está sendo feito, está legal, porque tem um presidente lá que não tem poder nenhum. Na CBF, o presidente é o Zanin. Na Federação Sul-Mato-Grossense está ok. O que vem acontecendo? Já existem 2 anos que não é prestado contas. Certo? Tanto é que a situação dele, tanto na situação esportiva quanto jurídica, é complicada, porque hoje existem 7 ações trabalhistas, ações por não ter registro de jogadores, empresa que foi terceirizada para a gestão do time, danos morais por problemas de alimentação, por problemas de transporte. Existe uma série de problemas dentro do CAC que tem que ser resolvido. O CAC foi passado uma gestão 100% para uma terceira pessoa. Então, isso já é a primeira irregularidade, porque não se pode passar uma gestão de um time. Quem faz registro de jogadores é o time. É o CNPJ do time que é feito. Não é uma empresa terceirizada. Os jogadores jogavam no CAC e agora estão processando essa empresa terceirizada, que é uma empresa fantasma que não existe e que ninguém acha. Ou seja, agora chama-se o CAC como terceiro interessado no processo para responder essa situação. O CAC hoje tem um passivo alto, dívida que está com conta bloqueada, com conta amarrada por conta desses processos e não consegue andar. E agora, ao que tudo consta, já foi feito um novo contrato com uma outra empresa para uma gestão de 5 anos, aí parece. E nós não temos o contrato, não temos detalhes disso, mas é o que está sendo feito. Então, existe uma série de irregularidades no CAC onde não tem a mínima condição. A ação que foi movida é uma ação pública, é de interesse da população. As pessoas não veem perspectiva no CAC, as pessoas não veem mais credibilidade, e o que precisa ser feito lá é virar a chave, recomeçar o trabalho, trazer investimento, trazer credibilidade, trazer vontade das pessoas participarem novamente do CAC, de irem assistir a um jogo. Fazer um trabalho correto, um trabalho bem feito do zero. Ajustar todo esse tipo de irregularidade que tem. O intuito aqui não é apontar dedo para um ou para outro, não. O que foi feito, está para trás e agora precisa ser resolvido. Mas foi uma iniciativa da comunidade, de sócios, de pessoas que se uniram para se associar, se afiliar e começar a tomar pé da situação. Não, o CAC eu não entendi. ficou na situação onde ficou. Desculpa, não entendi. Você acabou de falar que não tem sócio o Coxim. Que sócios são esses que quiseram se unir? Como que nós fizemos como? Nós fizemos. Foi feito. Leandro, foi só um pouquinho. Só para o torcedor sócios. entender. Eu preciso que o torcedor entenda. E isso precisa ficar claro, Leandro. Precisa ficar claro. Sim. Claríssimo. Claro. Há uma falha, segundo você, que é da Federação de Futebol. Porque ela é cartório. É obrigatório que o presidente informe qualquer mudança, seja estatutária ou diretiva. Se a CBF não tem, você está acusando que a federação não encaminhou para a CBF a documentação necessária, porque não é o Coxim que envia para a CBF. O Coxim encaminha a federação encaminha para a CBF. É uma hierarquia. Esse é o primeiro ponto grave. Mas isso não compete a mim dizer, isso daí não sou eu que vou te dizer. Não, então, mas você compete porque você registrou chapa não sei como, e isso precisa ficar claro pro torcedor. Certo. Baseado em quê? Vocês foram na polícia? Vocês registraram o boletim de ocorrência contra a direção? Foi cassado o mandato do presidente? Porque essas respostas a gente não tem.
Entendeu? Foi feita uma eleição que ninguém sabe o que aconteceu e como aconteceu. E acho que isso precisa ficar claro. E não uma foto na Câmara Municipal, num clube de Exato. amigos, tem um presidente eleito e tá tudo bem. E não é isso que está aparecendo. Eu queria saber o que você fez contra o Antônio Júnior, porque ele de fato é o presidente, para você conseguir convocar uma eleição, porque para mim não tá claro isso, nem pro torcedor. Eu não fiz nada contra ele. Meu intuito aqui não é fazer nada contra ele. É a favor do clube. Nós associamos pessoas. Foi feita uma ficha de sócio, coisa que nunca houve. Os sócios são colaboradores, todo mundo está colaborando para ser sócio. Ele sendo sócio, pode ser convocado uma assembleia. Quem convocou foram os sócios, não foram eu. Foi feito um abaixo-assinado para eles Mas convocarem uma assembleia. como é que registra sócio sem passar pelo presidente? Não faz sentido. Como não? Ele mesmo está eleito, ele mesmo é eleito sem uma eleição, Thiago. O que diz o estatuto? É muito claro que você está a favor dele, isso você tem total Não. Eu estou passando uma situação, não. fique tranquilo. Ô Leandro, eu tô a favor da verdade. Eu tô a favor da verdade. Não precisa dele pra nada. Não, são sócios. eu tô a favor da verdade. E aqui, a minha obrigação aqui, a minha obrigação aqui, eu vi o Juninho no arbitral, não te conheço, não, eu sei que Coxim, fique tranquilo, teremos oportunidade. Eu sei que Coxim há anos, é uma zona. Há anos. É uma zona. O Coxim teve envolvido com manipulação de resultado. Pois é. O Coxim, se o Brasil fosse sério, o Coxim nunca mais jogava nada, mas infelizmente o país não é sério. Só que a minha obrigação não é com você nem com o Juninho, é com o ouvinte. Claro. E tentar explicar pra ele como é que um time tem 2 presidentes. E eu não consigo, cara, porque eu tô tentando entender, e até agora você não conseguiu me responder, o que você fez legalmente. Porque se você tem sócio que o presidente, que é o Juninho, não assinou, não valizou, esses caras não pagaram nada, eles não são sócios. Da boca pra fora, papel aceita tudo, irmão. É isso que precisa ficar claro pro torcedor. Entendeu? Sim, mas isso vai tudo dentro da lei do esporte. Nós fizemos as fichas cadastrais, coisa que nunca houve. Todos fizeram os pagamentos mensais das mensalidades para ser sócio. Todos fizeram o abaixo-assinado. Todos participaram da assembleia para votar. Isso daqui são os sócios. O estatuto do CAC permite isso. Tá, e esse dinheiro entrou aonde? Aonde? Sendo que quem responde pela conta é o presidente. É isso que eu quero saber. Ah, pagaram. Para onde foi esse dinheiro? Para a conta do CAC. Se abrir a conta do CAC, tá lá o dinheiro. Que o presidente é responsável. Eu não tenho acesso à conta. Não, o presidente é o responsável, não é? Claro, exato. Ele pode abrir e te mostrar. Como é que vocês... todo mundo lá. Quem que orientou essa galera a pagar para um presidente que vocês estão tirando? É isso que eu quero entender, cara. Uma coisa não faz sentido com a outra. Não é dele, foi pago para a conta do time. Mas é ele que responde. E ele não respondeu. Ele responde. Ele não respondeu, a prestação de contas não foi ele que assinou. Então vocês fizeram uma série de pessoas pagarem para alguém que não presta conta. Eu não entendo isso, porque você acabou de afirmar que o CAC não presta conta. Aí vocês pagaram para alguém que não está prestando conta? O CAC não presta conta. Como que você tem sócio e você vai depositar uma mensalidade em qual conta? Me diga. Para mim, na mesma que vocês fizeram essa galera pagar. Exato. É a conta do time. Essa é a conta oficial do time. Se presta-se conta ou não, é outro problema. É outro problema. Os sócios estão fazendo a parte deles. Estão associados, estão pagando mensalidade e têm direito a voto. A começar, a atual presidência está lá porque foi feita uma reunião entre eles. As 10 pessoas que são da diretoria hoje foram as 10 pessoas que colocaram o antigo presidente. O Juninho era vice. E o Juninho assumiu a diretoria e vem tocando. E tá tudo certo. Não sou eu que vou falar. Ele é isso. Quem é que convocou essas eleições, Leandro? Foi por aí. Quando nós fizemos, todos os sócios entraram, fizeram os depósitos. Eles, através de um abaixo-assinado, os sócios, convocaram uma assembleia extraordinária para discutir todos esses pontos do CAC, essas irregularidades todas. Através disso, eles mesmos, numa votação, destituíram ou não o presidente. Foi votado para que se destituísse. Todos votaram.
Inclusive tinha gente da diretoria dele na reunião. Estava lá dentro da reunião. Aí votaram para a destituição, automaticamente tem que se votar para um mandato tampão. Foi nesse momento onde nós entramos. Inclusive sou sócio também. Então, mas quem que legitima que os sócios podem votar do nada? Porque tem um tempo de carência para o cara poder votar ou não de acordo com cada estatuto. O que diz o estatuto? O estatuto do CAC é brando sobre isso. O estatuto do CAC não muda isso. Sim, e outra coisa. Então não pode, para começar. Se o estatuto não permite, eu não tenho o estatuto em mãos, tá? Tudo que não está proibido está permitido. O estatuto do CAC não proíbe isso. Seu estatuto diz que, e isso é básico, tá? Conselho Fiscal é quem aprova ou reprova contas do presidente. Você está falando que não tem. Tem uma irregularidade na federação, por consequência na CBF. Isso me leva a crer, Leandro, que tudo isso que foi feito não serve de nada. Porque não tem sustentação jurídica. Entende? Há uma norma, há uma normativa. Existe um processo jurídico, inclusive, rolando sobre isso tudo, com todas essas informações dentro. Essa assembleia e essa ata estão sendo juntadas nesse processo, que vai ser analisado em momento oportuno, e tudo isso vai ganhando esse embasamento. Todas essas movimentações foram feitas e agora vai ser encaminhado à federação. A partir da federação registrando isso, aí começa a ter validade. Até então, é como você disse, por enquanto ainda não vale, porque não saiu o registro. Mas tudo que foi feito baseado no estatuto, baseado na lei do esporte, que tudo isso vem sendo carregado de maneira legítima e legal. Olha, a nossa base vem através... Deixa eu só ler aqui rapidinho, Leandro. Paulo Bento, até agora não entendi. Faz um resumo. Paulo Bento, segundo o Leandro, foi feito um abaixo-assinado para derrubar o presidente. Derrubaram o presidente, fizeram uma eleição. Como eu não tenho estatuto para debruçar sobre o tema, eu não posso falar mais sobre isso. E o Leandro também acusa que o Zanin ainda é o presidente na CBF. Ou seja, há uma falha grotesca da federação e da CBF. Tony Montalvão, se não tem nem presidente do conselho, que seria o mais importante no clube, não tem, então quem responde é o presidente executivo. Para ter uma ata, tem até ter o básico, presidente executivo, vice-presidente, diretor de futebol, tesoureiro, presidente do conselho. Se não tem presidente do conselho, já está irregular. Concordo também. Precisa ter uma estrutura de hierarquia dentro do clube. Não pode um abaixo-assinado derrubar ninguém, cara. Tem lei para isso. Nós não estamos na escola. Marcos Araújo, presidente do Dourados, com todo respeito a todos, mas vejo que esta eleição foi uma farsa para ver situações pessoais. Sendo Júnior eleito legalmente. Golpe. Nem sabe o que está falando. Pode falar que eu falei que é golpe. O Marcos está bravo aqui. O Marcos está bravo aqui. E só para deixar claro, tá? O jornalismo não tem lado. O meu lado é o torcedor que precisa entender com clareza o que está acontecendo. Infelizmente, e eu vou te pedir uma gentileza, Leandro, se você puder me enviar o estatuto do clube para que eu leia e realmente fale, não, tem uma falha aqui no estatuto, porque estatuto pode ter falha, tá? Todos têm. Claro, tem uma falha aqui que pode sim um abaixo-assinado derrubar o presidente. Tá tudo certo, a gente não tem o menor problema de esclarecer. Mas, Leandro, eu acho assim, para não derrubar, o estatuto tem que ser blindado, coisa que o estatuto do CAC não é. Eu vou te enviar o estatuto, sim, você dá uma lida. Eu entendo o pessoal que está dizendo, inclusive o presidente do Dourados, não o conheço, mas o respeito e teremos oportunidade. Em momento algum isso daí é golpe, isso daí é estar com má intenção, querer destituir o atual presidente na marra. O intuito não é esse. Tudo que foi feito dentro da legalidade. Temos a parte jurídica esportiva nisso daí. São especialistas em direito esportivo, foi tudo feito de acordo com as orientações jurídicas. Está tudo sendo muito bem conduzido e está tudo sendo válido. Não tem nada de cunho político, foi tudo uma movimentação da população e dos sócios. Mas, de qualquer maneira, eu vou lhe enviar o estatuto, você pode dar uma lida, pode dar uma analisada, deixa a ata sair o registro, eu te envio também. Não tem nada sendo feito às escondidas, nada sendo feito com segundas intenções, não. Eu te envio tudo direitinho, você dá uma lida. Assim que sair a ata, a gente volta a falar, vou fazer o registro na federação e a gente volta a falar sem problema nenhum. Ô, Leandro, só para deixar claro, ninguém sabia. Pelo menos a federação disse isso, né?
O Petralas falou que se mostrou muito Não, a surpreso. federação não sabia, não tem que comunicar a federação antes de fazer nada. Mas como não? A Você federação... disse. Não. Você identificou uma irregularidade. Você. Uma Como não é que você não vale, comunica? Como é que você não pede esclarecimento para a federação, que é o cartório? O cartório do futebol é a federação. Ô, federação, o seu Zanin não é mais o presidente. Por que está constando ele? Quem tem que dar essa resposta é a Federação de Futebol. E a federação, pelo que disse o Petralas, não foi consultada hora nenhuma sobre nenhuma irregularidade. Então eu vejo, eu como cronista, sem tomar lado, porque o meu papel não é tomar lado, a não ser pela verdade. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Fizeram o sócio pagar para um presidente que não presta conta, e aí eu vou dar aqui motivos para derrubar o presidente. Quando ele não prestou conta, deveria ter se convocado uma assembleia destituindo, ir da polícia ou Ministério Público para derrubar ele, porque a lei manda isso, legalmente a lei manda isso, não foi feito. Quem assinou verdade, foi o Marcelo. Na verdade, Thiago, o CAC chegou nessa situação porque realmente ninguém ficou em cima, ninguém participou, ninguém acompanhou, foi deixando. Então chegou do jeito que chegou porque ninguém ia atrás efetivamente disso e só quem estava participando era a atual diretoria. Então, por conta disso que chegou-se onde chegou. Foi feito o que foi feito, da maneira que quiseram, como quiseram, mas não é a maneira que tem que ser conduzida. E agora Sim. que foi parado para se olhar isso, para se debruçar sobre todos os fatos, existe uma infinidade de situações. E isso tudo está sendo colocado em pauta para ser discutido e conversado. Mas tudo que vem sendo feito, Thiago, vem sendo feito baseado em legitimidade. Não tem nada para tomar na mão grande, para tomar do rapaz sem cunho de direito. Não é nem tomar do rapaz, porque o clube não é dele, só para deixar claro. O Coxinha Atlético Clube não é do Juninho. A conta é dele, só tô devolvendo. Não. A responsabilidade é dele. Ele que tinha que assinar lá a prestação de contas como presidente. E quem assinou foi o Marcelo. E me permita só discordar de você. Se não tivesse cunho político, não teriam vindo a Campo Grande o prefeito e um vereador. Teria vindo você, teria vindo dirigentes que foram eleitos na sua chapa. Quem que é o seu vice-presidente, por exemplo? Então, como vocês não vieram, e aí veio o Edilson Magro e o Marcinho, me desculpa. Falar que não tem cunho político numa foto na Assembleia não tem como desvincular. Mas deixa eu só esclarecer uma situação aí. Realmente, temos amizade sim com o prefeito, com o Marcinho. Eles foram a Campo Grande não para ir na federação. Eles foram a Campo Grande a uma reunião com o ministro da Educação que estava em Campo Grande. Eu mesmo estava em Coxim e em momento algum eles me disseram que iriam à federação. Como estavam em Campo Grande, eles passaram sim na federação e de lá me ligaram. Mas o intuito não era ir à federação tomar providência com relação nenhuma do que foi feito no CAC. Nem conhecimento de que eles passariam lá eu tinha. Ô, Leandro, eu infelizmente... Pode levantar aí que o ministro estava aí. Não, eu infelizmente, eu sei que você tem um compromisso, eu tenho que te liberar. Infelizmente não vai ficar claro hoje, cara. Mas eu vou te convidar novamente. Aliás, eu abri espaço pro Juninho, mas o Juninho disse que ia me processar por uma coisa lá de trás e talvez ele não queira falar, tá? Porque a gente denunciou o que vinha acontecendo no Coxinha esse ano, e ele falou que ia me processar e tal, e talvez ele não queira falar. Mas o espaço foi dado para você, será dado a ele, porque ele tem que responder também várias situações como presidente informado pela Federação de Futebol. Mas a gente espera, Leandro, que o Coxim pare de ser zona. Porque até a zona é organizada, cara. E o que vem acontecendo no Coxim ao longo dos anos, não merece o Coxim. Já tive aí. O gramado é espetacular, a cidade é sensacional. Sim. Sou amigo pessoal do Rodolfo, do Chocolate, sim, do Rodrigo, entendeu? Boa, cara, o lugar é do caramba, a cidade é maravilhosa, adoro comer peixe em Coxim, mas o time de futebol não merece passar pelo que passa há anos. E se você for um cara sério e com propósito, e essa galera que está chegando aí realmente queira pôr um basta nessa zona, você pode ter certeza que a Rádio Futebol na Canela vai apoiar. Mas, no momento, eu não tenho como dizer quem tá certo e quem tá errado, porque tem um monte de interrogação que eu não consigo explicar. Mas eu garanto a você, eu conseguindo ler o estatuto, conseguindo compreender o que diz o estatuto e me balizando pelo CBJD e pela Lei Geral de Esporte, a gente vai se posicionar e eu já te convido novamente para você passar novamente no nosso microfone e esclarecer qualquer dúvida que possa surgir, inclusive de quem está dizendo que é golpe. Eu não estou dizendo que é golpe, tá? Eu só estou cheio de interrogação, tá? Claro. Muitas interrogações que precisam ser esclarecidas, viu, Leandro?
Sem dúvida, são coisas que têm que ser esclarecidas para você, para o torcedor, para os amigos dos outros clubes, para a federação. Tem muita coisa que tem que ser colocada em ordem. O que eu garanto aqui a você, e foi o que eu garanti a todos lá, é que nós vamos trabalhar de maneira correta, nós vamos ter foco, vamos ter determinação, vamos ter garra, vamos procurar ser o mais transparente possível, porque do jeito que está, realmente não tem futuro não. Está fadado a um insucesso, não tem perspectiva nenhuma. O CAC hoje é mais do mesmo e está andando para trás, porque só se gera passivo, só se gera problemas, só se geram situações desgastantes que não vai levar para frente. Então, divergências de opiniões a gente tem, eu posso ter a minha, você ter a sua, mas o importante é a gente se respeitar e debater em alto nível. Peço desculpas porque ainda não sei 100% sobre tudo que eu estou te falando, estou chegando recentemente, então estou tomando o pé da situação agora. O que eu me comprometo a você é que vou voltar com todas as informações mais complementares possíveis. Vou participar o máximo que eu puder, estou sempre aqui à disposição, a porta está aberta, a gente pode estar se falando sempre que necessário. Nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui para se ajudar. E até o momento em que a gente se ajudar, a gente participa. A hora que a gente começar a subtrair, a gente cai fora. Porque esse não é o intuito, eu não estou me debruçando sobre isso, não estou deixando a minha família em casa para ir atrás disso daí, para gerar mais problemas para ninguém. O intuito é somar e trazer credibilidade ao CAC, trazer confiança nas pessoas novamente, a comunidade cair dentro e participar. Fechou, meu amigo? Eu peço desculpa, eu tenho realmente que sair. Não, eu entendo. Obrigado por nos atender, viu? Tá? E desculpa aí não ser 100% esclarecido em alguns pontos, que ainda estou tomando pé, mas a gente volta a falar e eu te esclareço com mais detalhes. Perfeito. Obrigado, Leandro. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom dia e bom trabalho. Um abraço. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.